vídeo de hoje do canal a gente vai falar da primeira vitória do São Paulo na temporada. E claro, aí, análise, opinião, mercado da bola e também o que vai ser aí pro jogo contra o Corinthians no fim de semana. Os dois. Oscar jogou somente pela 8ª vez na sua carreira no estádio do Morumbi. Na primeira passagem, quando ele subiu, ele jogou 7 vezes. Pelo Campeonato Paulista, foi o único jogo que ele havia disputado, contra o Mirassol em 2009. Uma vitória do São Paulo por 5-0 na fase final da competição. Hoje foi o segundo jogo de Campeonato Paulista da história do Oscar. E nas 7 partidas anteriores que ele fez, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, o seu último jogo aqui nesse estádio, neste local, não existia nada disso. Era completamente diferente. Foi no dia 14 de novembro de 2009, Campeonato Brasileiro, uma vitória de 2-0 diante do Vitória da Bahia. Ele jogou por apenas 14 minutos naquela ocasião, logo depois acabou deixando o São Paulo. Hoje voltou, foi bastante aplaudido, fez uma dupla com Lucas Moura, que teve pelo menos um lance que chamou atenção ainda no primeiro tempo, um cruzamento, uma assistência do Oscar na cabeça do Lucas Moura, o goleiro Gabriel do Guarani evitou um segundo gol e foi isso, saiu bastante aplaudido aos 18 minutos do segundo tempo. No Morumbi, onde a gente estava, São Paulo 1, Guarani 0, gol de quem será, hein? Luciano. Gol do Luciano, o cara que tem que sair do time, o cara que não serve, o cara que não é meia, que não é atacante, que a parte da torcida reclama. Foi dele o gol da vitória. Teve o Oscar jogando enquanto jogou ali ilhado na ponta esquerda, não fez nada. Quando voltou, quando conseguiu ter mais gente perto dele, jogando mais centralizado, melhorou. E aí teve algumas coisas interessantes. Gostei bastante do Lucas, sempre gosto. Gostei da dupla, gostei bastante do Pablo Maia. Ainda não está totalmente em forma, mas caça, desarma. Gostei do Alisson. Gostei de algumas coisas. Ainda pré-temporada, time claramente jogando numa rotação média. E acho que tem uma questão que vai ficar lá, que a gente vai ter que falar, sobre o jogo do fim de semana. Os jogos do fim de semana. Primeiro sobre o profissional. A torcida pode empolgar, né? O quarteto, olha, não sei se vai dar com o quarteto para encarar um outro tipo de time. O Guarani ficou com 1 a menos no final do jogo, tal, um time que não incomodou tanto. Contra um time mais forte, não sei não. Quero saber de vocês, quero saber do Arnaldo. Aquela pergunta de sempre, mas antes E aí, eu quero saber o que vocês acharam. Arnaldo e vocês, gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou ou foi um lixo? Tony, pelas circunstâncias todas envolvidas, pelo primeiro jogo desse time junto, eu gostei do resultado e de boa parte da atuação. Ficou naquele limite do deu pro gasto e gostei, mas você já ponderou tantas coisas, né, interessantes de observação. Eu acho que as minhas críticas hoje vão ficar mais para fora de campo do que para dentro de campo. No dentro de campo, eu acho que vale muito a gente discutir se esse é um time capaz de enfrentar times mais fortes, como o Corinthians no domingo, que é um grande desafio. Esse não é o time do São Paulo, este time, com os 4. Esse time, essa escalação, né, melhor dizendo, se ela é capaz de encarar jogos em que ela for mais exigida em termos de marcação. Mas, de alguma forma, como o Zubeldia disse, eles podem jogar juntos. Em algumas partidas, isso foi a coisa boa. Além de algumas atuações individuais, o Tironi já citou algumas, nós vamos mergulhar nelas. As críticas minhas vão ser para as questões da direção, do entorno do Morumbi, do gramado, da questão da copinha, do descaso com a torcida do São Paulo. Então nós vamos, acho que, ter que dividir essa conversa no dentro de campo e no extra-campo. Mas a primeira impressão do São Paulo titular em 2025 foi ok, né? E concordo, a conclusão depois dessa primeira partida e da pré-temporada, o São Paulo tem um jogador decisivo que deu os primeiros 3 pontos ao São Paulo no Paulista, fez outro gol difícil, assim como tinha sido contra o Cruzeiro, e que vai vender caro a sua saída do time. Quem imaginava que com a contratação do Oscar sobraria o Luciano, acho que está longe disso. Olha, a gente pode falar sobre isso um pouco mais para frente, mas acho que já vale colocar para ficar no radar de todo mundo e do seu também, Arnaldo. Pelo jeitão no estádio, e um pouco aqui na rede social, e um pouco em geral, hoje a torcida, quer dizer, hoje não, mas as pessoas, a torcida e sei lá, pode começar a pensar numa outra coisa. Não é tirar o Luciano, é tirar o Caleri. Mas aí é aquilo, essa hipótese, ela, na prática, ela não se sustenta, porque o Luciano nunca vai jogar de costas pro gol. O Caleri faz no estádio, dá para perceber, o trabalho sujo do ataque, sim, que é limpar as brechas pro... Agora, é claro que a questão com o Caleri pode começar a ser, não com o André Silva, com o Rian Francisco, tem uma outra coisa, nós vamos contar também sobre o tal aproveitamento da base daqui para frente, do Rian e tudo mais, mas sim, dá a essa situação, a
quem sobraria em qualquer quarteto. Eu sei, sim. Porque agora tá difícil falar que o Luciano não tem que jogar. O cara faz o gol da vitória todo jogo. Sim, agora, só que assim, ele jogando, entrando de trás. Mas aí, uma coisa com outra, o Calera não faz gol em agosto, claro. O Gabriel Francisco faz, enfim. Mas seria uma observação sem... Sim, claro, mas sem ver o jogo. É quase como se você pegasse a ficha técnica pura e simples. O Calera não marca um gol há 500 anos e o Luciano tá fazendo gol todo jogo. O Luciano não joga de centroavante. Sim. Essa é a grande questão. Sim, aliás, jogou bem hoje. Ele jogou bem, inclusive como meia. Ele jogou bem, ele não só fez o gol, ele deu passes interessantes, ele jogou muito bem. A questão, o Caleri, ele passou a ser o capitão do time, né, depois da saída do Rafinha. E acho que a situação do São Paulo como time ainda está no esboço mesmo, né? Porque as voltas do Pablo Maia e do Alisson dão uma outra dinâmica. Então está muito no início, o Corinthians está pronto. O São Paulo está em formação para 2025. Muito bem, vamos lá. O que eu falei aqui pegou, a galera está falando, comentando, tem que jogar no ataque, não tem. Vamos debater aqui com vocês isso e muito mais, ficando de olho aqui na coletiva do Zubeldia, primeira coletiva dele em território nacional em 2000 e... Minha curiosidade é ser perguntado também sobre a base. Minha curiosidade, acho que sobretudo vai ser no quarteto, né? Sobre o quarteto, sobre o Oscar, tudo. Mas é uma questão. A questão do Caleri é aquilo, para qualquer centroavante. Quando o centroavante entra na seca de gol, ele vira alvo. Aliás, é a mesma preocupação que todo mundo do São Paulo tem. Do Casares eu não sei, mas do Belmonte, Muricy, Zubeldia com o Rian. Daqui a pouco sobe o Rian, beleza. Aí daqui a pouco o Rian ganha chance. Aí o Rian passa uma, duas, três. O Hendrick foi assim, o Hendrick não faz gol, o Hendrick. Sim. Volta o Hendrick, né, só para lembrar algumas situações que o centroavante vive, de fato. Muito bem. Eu acho o Caleri um jogador de jogo grande. Eu também acho. Eu não acho o Caleri um jogador de jogo médio. Luciano também. Se for para tirar um dos 4 contra o Corinthians no início, sairia o Oscar, que ainda não tá no ritmo. Sim. Tem várias... Olha lá, o Léo não gostou, o Léo quer o Oscar. Não, e a galera não vai querer também. Eu sei. O Oscar no banco. Mas né, não, sim, um ritmo mais cadenciado, né? O Corinthians é mais agudo, né, do que o Guarani, obviamente. Então, eu acho assim, o que eu estou dizendo assim, se jogar o Ferreirinha no lugar do Oscar, o São Paulo está muito acostumado a jogar desse jeito, né? Lucas, Luciano Calera e Ferreirinha, desde que o Ferreirinha recomponha, né? Muito bem. Mikael, vou esperar bater uns 7 jogos para cobrar. Espero que o time tenha mais volume de ataque e insista menos nesse toque para trás exagerado. Ainda é pré-temporada, tal. Sim, sem dúvida nenhuma, o time não foi agudo, com fome. Foi um time, né, meio burocrático. Rafael Nicolai, chamem parentes e amigos. Garotinho, likes, valeu. Xaxá, Alexandre Guarita Xaxá. Direto para Finlândia, um grande abraço aos amigos. Boa, garoto. Valeu aqui ao Diego Ramos. Rafael Viana, marcação frouxa do time, pouco competitiva. Não dá para 40% do time não marcar. Saída de bola péssima, só chutão. Ritmo bem lento. Preparem para domingo. Teve pelo menos 2 contra-ataques do Guarani, que a gente olhava no campo, estavam os quatro fantásticos ali lá atrás, lá na frente. E o time sofrendo. Sorte que o Pablo Maia e o Alisson jogaram bem. Essa é uma preocupação muito, muito, muito forte para jogos importantes. Os 4, recomposição, marcação e tudo mais. O Oscar talvez nunca seja esse jogador, não vai fazer. O Lucas faz enquanto ele aguenta. O Luciano tenta, mas ele não sabe fazer muito bem. O Caleri tenta marcar a saída de bola, mas o time fica até mais que com o Ferreirinha neste início, dividido em 2 blocos, quando perde a bola muito. Edson Pinheiro, senhores, e o Cinho disse que o Oscar só melhorou porque desobedeceu o Zubeldia e saiu da esquerda. Eu também acho. Será que ele provou o seu ponto? Não foi. Acho que não. Então, assim, então quer dizer que o Ferreirinha, quando no segundo tempo de hora que ele estava jogando pelo meio, está desobedecendo o Zubeldia? Não, Edson, é o seguinte, o Wilson não gosta do Zubeldia, né? Tô vendo ele aqui. O Oscar não vai ser ponta esquerda no São Paulo, nem o Lucas é ponta direita. Ponta esquerda é o Ferreirinha, ou o Eric. O Oscar vai do esquerda para o centro e começou a tentar achar o seu lugar no campo. Ele tem liberdade. Na recomposição, ele vai recompor preferencialmente pela esquerda. Não vai jogar na linha do campo. O Zubeldia não é idiota, né? Ele não vai colocar o Oscar na trilha e o Lucas nunca jogou na trilha. Pelo contrário, o Lucas jogando de ponta direita, não podia jogar de ponta direita. Foi o melhor ano do Lucas recente, ponta direita indo para a diagonal, né? E o Oscar, da esquerda para o centro, ele tem uma capacidade, foi a bola que ele meteu para o Lucas fazer o gol. E o Lucas chutou, o goleiro defendeu. Ali ele tem mas ele não tem a obrigação de ficar parado no trilho do campo do lado esquerdo, pelo amor de Deus. Mas acho que a gente tem que manter alguma coerência, né? No sentido de que, naturalmente, era um jogo onde o time ia ter uma questão física, de ausência de conjunto, primeiro jogo da temporada, todas essas coisas
que a gente já repetiu aqui algumas vezes, não? Então, naturalmente, demora um pouco para que o time pegue no breu e tenha ali um ritmo perto do ótimo dentro do jogo. Então, acho que é uma vitória que vale pelos 3 pontos, bons momentos do Oscar, gostei muito do jogo do Enzo, o Alisson muito bem no meio campo, o Luciano decisivo mais uma vez. Vai ser difícil tirar o Luciano desse time. A gente dá para ver alguns pontos, né, alguns fragmentos, e a questão das intenções do Zubeldia, desse 4-4-2, da ideia de pressionar, da recomposição do Oscar e do Lucas pelos lados, do sistema defensivo na saída de bola, como isso vai funcionar. São sementes que estão sendo plantadas para os momentos mais importantes da temporada. Pois é, como o Paulo Nobre fala aqui, né? O Zubeldia tem que insistir nisso mesmo. Toda vez que ele tiver essa condição, ele precisa colocar esses jogadores em campo para que eles se acostumem uns aos outros, procurem uns aos outros e produzam um bom jogo. Eu acho que essa proposta ela precisa ser perseguida. Antes que alguém diga, não dá, alguém tem que sobrar. E desde o ano passado o que se fala é que a chance maior desse jogador que sobra é justamente o jogador que fez o gol hoje, o Luciano. Mais uma outra coisa que eu gosto, jogadores que voltaram depois de uma longa inatividade, problemas de lesão, os 2 volantes do São Paulo, o Pablo Maia e o Alisson, são 2 jogadores que dão muita sustentação. Então, se você está pensando no chamado quarteto, porque é preciso dar nome para tudo, esses 2 jogadores eles vão ser fundamentais por causa da quantidade de campo que eles cobrem e da sustentação defensiva que eles são capazes de dar. Então, acho que é ótima a volta do Pablo Maia e do Alisson. E esses 2 jogadores fizeram muita falta no ano passado, no período em que estiveram fora. O que eu disse que eu não gosto e continuo não gostando, e acho que já está na hora da comissão técnica do São Paulo olhar com mais atenção. Esse time não consegue, mesmo diante de adversários frágeis, sair jogando com uma bola limpa da sua área. E tem muito jogador para isso. E com isso eu não estou querendo dizer que a comissão técnica ignora esse problema ou não detectou o problema. É óbvio que sabe, que o Zubeldia sabe que isso precisa melhorar e ele já percebeu. Mas o São Paulo continua tendo dificuldade para sair. Então, um dos elogios feitos ao Guarani hoje é a forma como o Guarani adiantou a sua marcação, independentemente de ter levado o gol. Ficou para mim a impressão que o plano era esse mesmo, de buscar o São Paulo no campo de ataque, próximo da área, e que o gol cedo não mudou o plano do Guarani. E o Guarani, com um time jovem, inexperiente, vindo de uma temporada passada muito traumática, o time foi rebaixado de novo, foi para o campo do São Paulo tentar jogar, tentar encarar e conseguiu. Mas não deveria criar tanta dificuldade para a saída de bola ser limpa, o que não foi, mais uma vez, e essa é uma característica do time do São Paulo, mesmo com tantos jogadores capazes no setor defensivo, setor do meio de campo, para fazer essa bola sair com qualidade, pelo chão, na maioria das vezes. O São Paulo tem total capacidade para fazer isso, e até agora não consegue fazer. Eu brinquei os 2, né? A gente tem a final da Copinha e a final, pro São Paulo, a segunda rodada, ou terceira rodada, porque teve o jogo adiado e tal. Bem, vamos lá, vamos falar de São Paulo. O mais importante, venceu ontem. Acho que precisava vencer para tirar essa questão da sequência negativa que vinha desde o ano passado, ainda que para mim não tenha muito peso. São Paulo fez uma pré-temporada ok, no sentido que pegou Cruzeiro, Flamengo não pegou aqueles, né, equipe morta, né? E bem, começa muito bem fazendo gol, isso ajuda bastante. São Paulo faz um bom primeiro tempo e morre no segundo tempo. Simplesmente morre no segundo tempo. E aí o Zubeldia faz as trocas, né? E aí, na minha impressão, ficou que não vai de quarteto mágico, mas vai de Ferreirinha, porque ele manteve o Luciano 90 minutos. O Luciano jogou o jogo inteiro. Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham, né? Vai de quarteto, não vai de quarteto, vai de Ferreirinha? Ou vai de Ferreirinha no lugar de quem? De Oscar? Vai no Ferreirinha no lugar do Luciano? Cara, ele pelo jeito é intocável. Acho que também ninguém ainda faz o trabalho que nem ele lá de brigar e tal, mas realmente não vive um bom momento técnico. Ainda que eu acho que esse cara aí de 2025 é melhor do que o cara aí de 2024, que o cara aí de 2024 foi brinco de final de 2024, né? Depois da confirmação da classificação da Libertadores, né? O cara ele acho que cedeu como eu diria, a tristeza da eliminação da Libertadores. Mas você vem daí brigando e tudo mais. Teve a sua chance lá no lance de cabeça, passou muito perto, né, com o passe do Oscar perdão, do Enzo Dias. E bem, torcer aí para que eles melhorem tecnicamente, fisicamente e tudo mais. O cara ele normalmente dá sorte contra o Corinthians, como o Luciano também, né? Eles sempre fazem seus golzinhos. Mas vai ser um jogo duríssimo. O time do Corinthians já joga mais tempo junto. São Paulo alterou
no sentido que você volta com a dupla Pablo Maia e Alisson. Outra boa notícia, o Pablo Maia aí jogou quase 70 minutos, o Alisson jogou o jogo inteiro, então dupla de zaga aí a gente já conhece a Arboleda e Alan Franco. Pela esquerda, o Enzo Dias novamente faz um bom jogo, na direita o Igor Vinícius não compromete, o Oscar, dentro do gás que teve, já fez um jogo melhor, o Lucas também foi bem, o Luciano fez aquele gol de Luciano que se joga na bola, dá um karate ninja lá, um karate kid e bota pra dentro. E aí talvez o abaixo, mais abaixo do quarteto, o Caleri, mas o Caleri brigando lá, tentando e tudo mais, que é o Caleri que a gente conhece, né? O pessoal falando aí, tira o Caleri, tá bom, tira o Caleri do quarteto e vai ficar com o Luciano de costas, não vai dar certo, né? Vai de André Silva, que também entrou ali, incomodou, entrou o Eric, depois entrou o Bobadilha. Então assim, o São Paulo ainda tem opções, né? Entraram jogadores ali, o próprio Ferreirinha, que tentaram ali manter o gás, mas o segundo tempo foi muito mais pro Guarani, e o Guarani ainda teve um jogador expulso, ainda assim o São Paulo não conseguiu avançar, né? Teve só um lance ali do Ferreirinha que driblou o goleiro chutar na trave, mas ele estava impedido. Então, assim, parte física, né? Parte física ainda pesa. O São Paulo vai jogar agora domingo contra o Corinthians, joga sábado pela Copinha contra o Corinthians sem Ryan Francisco, que tomou seu cartãozinho amarelo, e o Zubeldia deixou claro, né? Eles vão ter uma semana de férias, depois voltam. Quando diz voltam, a gente já sabe que o Hugo e o Ryan Francisco são alguns deles, e depois deve ter a confirmação de jogadores da base que devem ser incorporados ao time de cima, né? Lembrando que, por exemplo, Rodriguinho e outros jogadores não estavam nem no banco. E, bem, é isso. Acho que foi mais do que eu esperava o jogo de ontem, principalmente pelo primeiro tempo. Mas normal de pré-temporada, a equipe ia cair fisicamente, ia ter dificuldades, porque o Guarani já treina há tempos e tudo mais. É sempre assim começo de temporada, cara. Não acho que vai ser um show à parte. A gente espera que aí sim, daqui a 7, 8, 9, 10 jogos, aí sim o São Paulo comece a entrar nos trilhos, os jogadores consigam ir até o fim. Mas assim, tá claro também que o Zubeldia vai ter que revezar esse quarteto até pra também não perdê-los por lesões e tudo mais, né? E o São Paulo tem jogadores aqui pra rodar. Não é na mesma qualidade, mas tem os seus prós, digamos assim, né? E bem, é isso. Eu acho que foram 28 mil pessoas, 28 mil guerreiros, né? Porque você agora tem mais 2 jogos no fim de semana que o São Paulo é mandante, contra o Corinthians na Copinha, contra o Corinthians no Campeonato Paulista. Então, ok, uma boa estreia. Ponto. Agora vamos acompanhar aí o que o Zubeldia vai fazer para o jogo de domingo, se vai manter a equipe, né? O São Paulo vai ter 3 treinos antes do jogo do Corinthians, é melhor do que teve no jogo contra o Guarani, que foi só de apenas um. E agora começa. Aos pouquinhos começa a temporada aí do São Paulo Futebol Clube. Espero que o Oscar melhore bastante, porque realmente tem uma visão de jogo muito boa. E agora o São Paulo tem 2 jogadores aí diferenciados, né? O Lucas e o Oscar, com 2 bons coadjuvantes, né? O Caleri e o Luciano. E que podem vir mais, né? Ryan Francisco, a garotada da base aí também incorporar esse elenco. Falando de mercado da bola, deu polêmica nos comentários ontem. Que eu falei do William Gomes, que eu falei, cara, não tem dinheiro, vai por 9 mesmo, né? Não, o pessoal não, que é absurdo, não sabe nada, não sei o que. Concordo, acho que todas as opiniões são válidas. É claro que se o ideal, no mundo ideal, o São Paulo ter condições financeiras para poder barganhar, negociar valores melhores pelos seus jogadores, mas não tem, né? E aí não adianta falar mal de mim, tem que falar mal do Casares lá e companhia, dos gestores ali que não fizeram o seu trabalho, né? Então, por enquanto é só especulação, e acho que inevitável a venda de um dos crias de Cotia, né? Mas se estourar, se jogar bem, agora a questão é de quanto, né? São Paulo precisa de 140, se não me engano, 145 ou 149 milhões de reais em venda de jogadores. Sonho seria vender um e matar isso, mas não é tão simples assim. Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos com relação ao Ian Gomes, que nem entrou novamente. E falando de mercado, a questão interessante foi o tal do Cedric Soares, jogador português de lateral direito, que estava vendo o jogo do São Paulo. Ex-lateral do Arsenal, parece estar na mira do São Paulo. Cara, com todo respeito, o jogador europeu, pô, a gente viu o Juan Fran.
Sabe, vai, usa o que tem por enquanto e vai dar uma fuçada melhor no mercado sul-americano, no próprio mercado brasileiro, por isso não encontra um lateral direito aí que possa agregar mais, entendeu? Porque aí o cara vai ter adaptação e tudo mais. Mas a língua é semelhante, tudo bem é semelhante, mas não é porque todo mundo jogou no Arsenal que é um jogador excelente, né? Mas vamos acompanhar. E outra, não vai ser barato, né? Não vai ser barato um cara que jogou no Arsenal. E o São Paulo realmente não está nadando em rios de dinheiro, como a gente bem sabe. Mas vamos ficar de olho, Pelo menos São Paulo se movimenta, né? E busca aí, talvez, a grande necessidade de momento que seria o lateral direito, ainda que o Igor Vinícius tenha feito um jogo correto, ok, mas foi contra o Guarani, vamos ver contra o Corinthians, né? Que vai ser muito mais exigido, não só ele, como todos os 11 jogadores aí que estarão em campo nesse domingo. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo fim de semana a todos. Sabe por quê? Porque tem São Paulo sábado, tem São Paulo domingo. A gente espera aí que o São Paulo possa fazer bons jogos e conseguir a vitória contra um dos seus grandes rivais. Então é isso. Saudações tricolores e valeu!